Vamos pensar numa imagem, um grande barril de pólvora. Por quase 50 anos, as nações foram jogando um pouquinho mais de pólvora ali dentro. Ambições, rivalidades, armas novas. Hoje, a gente vai entender direitinho como a Europa se tornou esse barril e qual foi a faísca que causou a maior explosão que o mundo já tinha visto. Olha, parece uma pergunta, sei lá, mais absurda, né? Como é que o assassinato de uma única pessoa, em Sarajevo, pode levar à morte de milhões no mundo todo? A resposta, na verdade, não está no tiro em si. Ela está em todas as peças de um dominó que já estavam ali, sabe, perigosamente enfileiradas, só esperando um empurrãozinho para cair. E o nosso roteiro de hoje vai ser justamente seguir a queda desses dominós. A gente começa com o surgimento de novas nações e suas ambições, passa para ver como isso gerou uma corrida maluca por impérios e, claro, a resistência a tudo isso. Depois a gente observa o despertar de outras potências e, por fim, chegamos ali na beirinha da guerra. Vamos lá derrubar a primeira peça. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira peça do dominó é essa reconfiguração política bem dramática que aconteceu no centro da Europa. Porque, veja bem, enquanto nações como a França e a Grã-Bretanha já eram estados consolidados há séculos, duas novas potências estavam prestes a nascer. Pois é, o finalzinho do século XIX foi um período de transformação muito acelerada. Como a gente vê aqui nessa linha do tempo, uma série de guerras e acordos simplesmente redesenhou o mapa da Europa, criando a Itália e a Alemanha. E essas unificações, que a gente chama de tardias, não eram só sobre patriotismo não, viu? Elas também eram sobre a ambição de novas indústrias que precisavam de um país forte para poder competir de igual para igual. E essa frase aqui, ela é perfeita, porque captura a filosofia do Otto von Bismarck, o chanceler da Prússia. A unificação alemã não foi um processo de debates bonitinhos no parlamento. Foi na base do poder militar e da força industrial, uma política de ferro e sangue que, literalmente, mudou a cara da Europa. Então, o ponto crucial é esse. A Alemanha e a Itália, agora unificadas, chegam com tudo, mas chegam atrasadas para a festa do jogo imperial. Elas olham para os impérios gigantes da Grã-Bretanha e da França e pensam, a gente também quer nosso lugar ao sol. E isso dá início a uma fase nova e muito mais agressiva de competição pelo mundo. Vamos em frente, então, para ver como essa nova competição alimentou uma busca assim frenética por territórios. E qual era o alvo principal? Os continentes africano e asiático, que acabaram sendo fatiados e divididos entre as potências europeias. Essa corrida por impérios tinha basicamente três motores. O primeiro era a pura ganância, a busca por matérias-primas baratas e novos mercados para vender produtos. O segundo era o poder, o status, o prestígio nacional de ter um império. E o terceiro, talvez o mais sombrio de todos, era uma ideologia que usava a desculpa da missão civilizadora para justificar a dominação e a exploração, tudo com base em ideias de superioridade racial. Esse evento aqui, a Conferência de Berlim, foi um marco de um cinismo absurdo. Lá em Berlim, diplomatas europeus com régua e caneta na mão traçaram fronteiras totalmente arbitrárias na África. Eles juntaram povos que eram rivais históricos e separaram grupos étnicos que viviam juntos. As consequências dessas decisões, aliás, a gente sente até hoje em muitos conflitos do continente. E esse gráfico aqui ilustra o resultado de forma brilhante. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, mais de 90% do território africano estava sob controle europeu. A França e a Grã-Bretanha ficaram com a maior parte do bolo, claro, mas as novas potências, como a Alemanha, também garantiram sua fatia, o que só serviu para alimentar ainda mais as rivalidades. E essa corrida não ficou só na África, não. Na Ásia, potências que já estavam por lá, como a Grã-Bretanha na Índia, aprofundaram seu domínio. Outras, como a França na Indochina, expandiram suas posses. E a China, um império imenso e super antigo, foi forçada a ceder territórios e abrir sua economia em condições totalmente desiguais. Mas, atenção, essa dominação imperial não foi um processo passivo. Longe disso. Ela foi recebida com uma resistência feroz e, muitas vezes, bem violenta. Os povos colonizados não aceitaram o domínio estrangeiro sem lutar. O caso da China é bem emblemático. A Grã-Bretanha, para proteger seu comércio lucrativo e ilegal de ópio, simplesmente foi à guerra. A derrota forçou a China a assinar o primeiro de muitos tratados desiguais que foram destruindo sua soberania e abrindo o país para a exploração do Ocidente.
Já na Índia, o que começou como uma ofensa religiosa, o boato de que os cartuchos de fuzil eram untados com gordura de porco e de boi, explodiu numa rebelião gigantesca. A repressão britânica foi de uma brutalidade imensa e, no fim das contas, o controle sobre a Índia ficou ainda mais direto e opressivo, com a coroa britânica assumindo o governo no lugar da antiga Companhia de Comércio. A essa altura, a competição imperial já não era mais um clube exclusivo da Europa. Do outro lado do mundo, dois jogadores novos e muito poderosos estavam entrando em cena, cada um com suas próprias ambições e estratégias. De um lado, os Estados Unidos com sua doutrina do Destino Manifesto, expandindo sua influência pela América Latina e pelo Pacífico. Do outro, o Japão, que passou por uma transformação impressionante. A chamada restauração Meiji catapultou o país de uma sociedade feudal e isolada para uma potência industrial e militar em pouquíssimas décadas, já pronta para construir seu próprio império na Ásia. O ano de 1905 foi um choque para o mundo. Pela primeira vez na era moderna, uma potência asiática, o Japão, derrotou uma grande potência europeia, a Rússia, numa guerra total. Isso foi muito mais que uma vitória militar. Foi um sinal claro de que a supremacia do Ocidente não era mais uma garantia. O jogo imperial tinha mudado para sempre. E agora chegamos à última peça do nosso dominó. Todas essas rivalidades globais, essas disputas por colônias e essas ambições nacionalistas, tudo isso volta para a Europa, transformando o continente num verdadeiro campo minado de alianças e tensões. É um paradoxo bem interessante. Esse período ficou conhecido como a Paz Armada. Por quê? Porque não tinha nenhuma grande guerra acontecendo no continente. Mas, ao mesmo tempo, todas as nações estavam se preparando para uma. Os orçamentos militares dispararam, os exércitos cresceram e a desconfiança mútua envenenou toda a diplomacia europeia. Como a gente pode ver na tabela, a Europa se dividiu em dois times, e os dois estavam armados até os dentes. De um lado, a Tríplice Aliança, com Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, unindo França, Rússia e Grã-Bretanha. Essas alianças transformaram o continente num castelo de cartas, um movimento em falso e tudo desmoronava. E nos anos que antecederam 1914, várias crises diplomáticas testaram esse sistema super frágil. Crise no Marrocos, crise nos Balcãs. A cada crise, a guerra era evitada por um triz, mas as tensões só iam aumentando. A região dos Balcãs, em particular, virou o tal barril de pólvora da Europa, prontinho para explodir a qualquer momento. E então, veio a faísca. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro lá em Sarajevo. Esse foi o gatilho que ativou aquele sistema de alianças rígido e implacável que todo mundo tinha ajudado a construir. E a queda foi vertiginosa, foi muito rápida. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Aí a Rússia se mobiliza para defender a Sérvia. A Alemanha, que era aliada da Áustria, declara guerra à Rússia. A França, por causa da sua aliança com a Rússia, entra na briga. Em questão de semanas, o efeito dominó arrastou o continente inteiro para a guerra. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Diante de décadas de imperialismo, de nacionalismo exagerado, de corridas armamentistas e de alianças inflexíveis, a catástrofe da Primeira Guerra Mundial foi um acidente trágico ou foi o resultado inevitável de um sistema que já caminhava para a própria destruição? A resposta talvez esteja em todas essas peças do dominó que a gente viu cair hoje.